Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Quero desejar a você um Feliz Natal. Espero que tenha sido uma noite de grande alegria, uma noite de grande celebração para você. Afinal de contas, estamos celebrando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio, nasceu para que tivéssemos vida e vida em abundância. E nessa manhã de Natal, eu quero estudar com vocês um texto que tem tudo a ver com esse clima e tem tudo a ver com essa ideia de Natal, que são os textos, um dos textos, na verdade, que nós chamamos de Cânticos de Natal. Você certamente já ouviu falar nos Cânticos de Natal que nós encontramos na Bíblia. Se você não conhece, eu quero dizer para você que você pode encontrar os Cânticos de Natal no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, né? Lucas capítulo 1:42, você tem aquele cântico que nós chamamos de Beatitude, que é o Cântico de Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 46 a 55, nós temos o Magnificat, que é o Cântico de Maria. Você tem o Benedictus, que é o Cântico de Zacarias, Lucas capítulo 1, 68 até o versículo 79. Você tem o Gloria in Excelsis Deo, que é o Cântico dos Anjos, que está em Lucas capítulo 2, versículo 14. E o Nunc Dimittis, que é o Cântico de Simeão. Então, quando nós falamos de Natal, fatalmente a música, a celebração, a adoração, a alegria faz parte e está no meio dessa celebração. E por isso, depois de você e eu, nós temos passado certamente uma noite celebrando com os nossos familiares, com os nossos amigos, celebrando aquilo que Deus tem feito na nossa vida e celebrando a chegada do menino Jesus. Eu pensei em compartilhar algumas lições que nós podemos tirar de um desses cânticos, que é o cântico o Cântico de Maria, o que nós chamamos de Magnificat, né? Que está em Lucas capítulo 1, versículo 46 a 55. O Natal está envolvido em música. Nós temos as nossas cantatas das crianças, cantata do coro memorial, cantata no terraço da nossa igreja. Tivemos a presença do coro do Ministério 180 Graus, maravilhoso, no último domingo. Então, as músicas de Natal, elas fazem parte dos nossos festejos. Inclusive, eu aqui em casa, conversando com a Alexa, digo: Alexa, toque algumas músicas de Natal para nós. E aí ela vai e faz uma seleção de músicas, porque Natal é assim, Natal é a festa do cântico, é a festa da música. E Lucas, ele, como mostrei para você, ele vai trabalhar toda essa ideia. Então, convido você a pegar a sua Bíblia, a abrir no texto de Lucas capítulo 1, versículo 46 ao versículo 55, e vamos extrair algumas lições desse texto, do texto sagrado, a respeito da alegria do Natal, a respeito da adoração que o Natal nos ensina. A ideia aqui essa manhã é olharmos para os aspectos da adoração que aprendemos no Cântico de Maria e quais são as características dessa adoração que faz parte da vida e já na sua chegada o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Então vamos lá? Lucas capítulo 1, versículo 46 a 55 diz assim: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas a meu favor, santo é o seu nome.
A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Esse é o texto. Convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nesse momento, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo de meditação sobre a alegria do Natal e compreendermos através de um desses cânticos que o Senhor deixou registrado na Bíblia, o Magnificat, sobre a adoração. Entendermos já desde a chegada de Jesus como é importante uma vida de adoração e o que compõe uma vida de adoração. Então essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, como eu disse aos irmãos, nós vamos olhar para esse cântico e nós vamos entender como lidar com a adoração. O Cântico de Maria, ele é uma belíssima expressão da fé dessa jovem, é uma belíssima expressão do seu amor pelo Deus da salvação. Nós aprendemos, e aí então eu quero lidar com os irmãos quatro lições sobre a adoração. 4 lições que já nesse primeiro momento de Natal, nesse primeiro momento da chegada de Jesus, nós podemos apreender nesse Cântico de Maria. Eu quero olhar com os irmãos o conteúdo da adoração, a forma da adoração, o motivo da adoração e o objeto da adoração. Começando pelo conteúdo da adoração, nós devemos ler com cuidado, ler cuidadosamente o Cântico de Maria, e essa leitura nos será possível anotar um fato importantíssimo nesse belíssimo poema, que é um poema encharcado de passagens bíblicas do Antigo Testamento. Então, quando nós começamos a pensar no conteúdo da adoração, nós olhamos para a teologia colocada em forma de poesia aqui por Maria, que esse poema ele está encharcado de passagens do texto sagrado conhecido por Maria, ou seja, de passagens do Antigo Testamento. Se você olhar, se nós atentarmos com um pouco de cuidado, nós vamos perceber que o Cântico de Maria, ele tem ecos do Cântico de Ana. Sabe a mãe de Samuel? Nós lá de 1 Samuel, capítulo 2, nós vamos encontrar semelhanças do Cântico de Maria com o Cântico de Ana. Cada palavra, cada expressão do texto parece ser uma citação direta ou até mesmo uma alusão a alguma passagem do cânon hebraico, ou seja, do Antigo Testamento. Nós percebemos que ela cita pelo menos 12 livros do Antigo Testamento. Quer ver livros que ela cita e as ideias do livro do Antigo Testamento? Olha só, ela cita Gênesis, ela cita Êxodo, ela cita Deuteronômio, ela cita 1º e 2º Samuel, ela cita Jó, obviamente ela vai citar os Salmos, Isaías, Ezequias, Miqueias, Abacuque e Zacarias. Olha como que a influência do conhecimento da palavra de Deus é importantíssimo na adoração. O conhecimento da palavra de Deus nos ajuda a fugirmos de erros doutrinários. O conhecimento da palavra de Deus nos ajuda a corrigir erros doutrinários e até mesmo evitarmos dar
bola para algumas besteiras que nós temos ouvido ultimamente aí de alguns pseudos cantores de música gospel, como aconteceu algumas semanas atrás aí, algumas críticas que foram traçadas a frases poéticas baseadas no texto sagrado tão belíssimo. Se houvesse um conhecimento de fato do texto sagrado, esses erros eles não aconteceriam, e para que nós possamos corrigir, é preciso nós conhecermos a palavra de Deus. Então, o conteúdo da adoração, ela deve estar atrelado à palavra de Deus, que realmente habitava com riqueza no coração de Maria e realmente deve habitar com grande riqueza em nosso coração. Abra a sua Bíblia lá em Colossenses 3, versículo 16, e você vai perceber essa ideia de um coração cheio da palavra de Deus, de um coração embebecido pela a palavra de Deus. Também, quando falamos sobre o conteúdo da adoração, é importante nós ressaltarmos que não eram simples citações. Jogar frases bíblicas no meio do poema que Maria fez. Não é simplesmente pegar para dizer que está falando sobre a Bíblia. Você percebe que Maria ela usa conceitos teológicos para evitar fazer distorções teológicas, ou até mesmo ela evita usar textos fora do contexto para provar aquilo que ela quer dizer. Não acontece nada disso. Maria, ela tinha ali entre 14 e 16 anos e ela já conhecia apropriadamente os textos e a teologia do Antigo Testamento, irmãos. Aqui uma outra grande lição do investimento da teologia sadia, de nós ensinarmos teologia aos nossos meninos e às nossas meninas, desde a classe mais nova da nossa idade. Devemos ter na mente a consciência de que eles entendem sim a teologia. Obviamente, eu estou me referindo a uma teologia adaptada à idade e ao conhecimento e à linguagem desses jovens. Mas nós não devemos entender e achar que as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes e até mesmo adolescentes, não têm capacidade de entender teologia de forma sadia. Porque quando nós olhamos para o que o mundo está inserindo na mente e no coração dessas crianças, eles não têm pena, eles não têm receio, eles colocam, eles vão tentando incutir conceitos, ideias totalmente antagônicas e acima daquilo que nós podemos dizer de 18 anos, né? Que é a censura. A censura para o que o mundo tem feito com a mente dos nossos filhos, dos nossos queridos, é acima de 18 anos. Então nós não podemos ter o pudor de achar que eles não têm capacidade de entender elementos sólidos, fundamentos importantes da teologia, porque isso é importante para que a mente dele, o coração deles sejam trabalhadas e aí eles ganhem uma cosmovisão, uma visão de mundo a partir das Sagradas Escrituras. Então, como naquele tempo eles memorizavam as Sagradas Escrituras, eles meditavam nas Sagradas Escrituras, eles estudavam as Sagradas Escrituras desde a mais jovem idade, nós devemos também ensinar desde a mais nova idade teologia, conceitos bíblicos, porque isso vai forjar crentes sadios e adoração de conteúdo. E, obviamente, nós devemos também investir nesse tempo da nossa vida. Então, nós percebemos aqui no texto que Maria estabelece a sua poesia, o seu cântico, a partir
da Bíblia, daquilo que ela tinha na sua época como palavra de Deus. O conteúdo da adoração deve ser bíblico. E nós, como igreja, devemos atentar para as músicas que cantamos, para as letras que cantamos, para as letras que escrevemos, a fim de sermos também fiéis naquilo que cantamos em nossas igrejas e também declamamos, falamos diante de tudo. Quando nós lemos as cartas do Novo Testamento, nós descobrimos que a igreja primitiva utilizava-se da música com conteúdo bíblico, com pelo menos 3 propósitos singulares. Então vamos lá. 3 propósitos singulares nós encontramos sobre o conteúdo da adoração no Novo Testamento, ok? O primeiro, ele encontra-se em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, que é comunicar verdades teológicas. Então, quando nós olhamos para o conteúdo da adoração, olhamos que ele deve ser bíblico, e o Novo Testamento nos ensina que, pelo menos, a adoração deve comunicar 3 elementos. Verdades teológicas, Filipenses 2, de 6 a 11. Também fixar, número 2, fixar conteúdos bíblicos, Colossenses capítulo 3, versículo 16. E, em terceiro lugar, expressar louvor e adoração, Efésios 5, versículo 19. Portanto, deve ser bíblico o conteúdo da adoração. Esse conteúdo deve produzir pelo menos 3 propósitos singulares, deve ter 3 propósitos, que é comunicar verdades teológicas. A adoração não pode estar destituída de verdades teológicas. A adoração não se faz com o que eu acho, com o que eu sinto, mas com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Fixar conteúdos bíblicos. Aliás, essa é uma prática desde o Antigo Testamento, né? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, você tem os cânticos dos degraus, ou os cânticos de romagem, que a nação de Israel ela andava cantando a palavra de Deus, ela andava expressando a palavra de Deus. E por terceiro, então, essa ideia de expressar o nosso louvor, o nosso reconhecimento e a nossa adoração àquele que é sobre todo o nome. Então, quando nós olhamos para o nascimento de Jesus e vemos a forma com que Maria lida com esse cântico, essa expressão do cântico em seu conteúdo, ele tem que ser bíblico. É inegociável, queridos irmãos. Se nós queremos ser uma igreja realmente neotestamentária, nós devemos atentar ao conteúdo bíblico. E conteúdo bíblico, meus irmãos, não tem nacionalidade. As verdades bíblicas, elas não têm nacionalidade. Não existem verdades bíblicas americanas. Não existem verdades bíblicas europeias. Não existem verdades bíblicas latinas. Verdades bíblicas são verdades bíblicas e devem ser aplicadas nos seus mais diversos contextos históricos e culturais, mas sempre com uma finalidade. A Bíblia de Deus é infinitamente superior e inerrante. Ok? O segundo das 4 lições que nós vamos olhar aqui é a forma da adoração. Primeiro, então, o conteúdo da adoração e agora a forma da adoração. Quando Maria discerne o cumprimento das promessas de Deus, ou seja, ela começa a entender o cumprimento das promessas de Deus, quando ela identifica o mover do Senhor na vida dela, através dela e naqueles que estão ao redor dela, todo o seu conteúdo intelectual vai trabalhar fazendo um mover em sua alma e no seu espírito, ou seja, no seu coração, entendendo aqui a ideia de alma e espírito como elementos que se completam, né? A ideia
de que Maria ela é tocada na inteireza do seu ser. Olha o que ela diz no versículo 46 e no versículo 47, e daí nós vamos tirar mais uma lição, que é a ideia da forma da adoração. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Igreja, a verdadeira adoração, o louvor que agrada a Deus, é o que brota do nosso coração. A mente e os lábios não são suficientes. Não é essa adoração mecânica, né? Essa adoração que não faz sentido, que ela faz parte, às vezes até de uma aeróbica cultica, uma aeróbica litúrgica. Ela deve ser vista com muito cuidado, porque Maria diz que através da adoração nós devemos entender ela de maneira intelectual, mas que faça mover a nossa alma e o nosso espírito, ou seja, o nosso coração. A ideia de um culto racional, mas que toque na nossa mente, que toque no nosso coração, deve fazer parte da adoração. Ao olhar para as promessas de Deus na sua vida, ao compreender essas promessas de Deus, ela expressou, na verdade, aquele momento de adoração a partir da sua alma e do seu coração. Ou seja, a verdadeira adoração, o louvor que agrada a Deus, é parte de mente e lábios que expressam isso de forma espontânea. É de coração que se adora o Senhor. Isaías capítulo 29, versículo 13, você pode entender isso: em espírito, com alma, com ânimo, com as emoções e em verdade, com entendimento e compreensão bíblico. João capítulo 4, versículo 24. Então, a verdadeira adoração, a forma da adoração, deve ter esse elemento muito cuidadoso, que é em espírito, ou seja, com alma, com ânimo, com as emoções e em verdade, com entendimento e compreensão bíblicos. Deve ser de coração a forma da adoração. Por quê? Por que a nossa adoração deve ser de coração? Porque só de coração, meus irmãos, é que se honra alguém. E se não for expressa a adoração de coração, a alegria não será completa. É interessante o que C.S. Lewis diz em um dos seus livros, que é Reflexões sobre os Salmos, e ele coloca assim, me permita ler para os irmãos um trecho desse livro de C.S. Lewis, que são Reflexões sobre os Salmos. O fato mais óbvio, acompanhe comigo, o fato mais óbvio sobre o louvor, seja a Deus ou a qualquer coisa, estranhamente me escapou. Eu pensava nisso em termos de elogio ou aprovação, ou até mesmo de prestação de honra. Eu nunca tinha percebido que todo prazer espontaneamente transborda em louvor, a menos que a timidez ou medo de chatear os outros deliberadamente apareça. O mundo ressoa em louvor. Amantes louvando seus amados, leitores seu poeta favorito, caminhantes louvando a paisagem, jogadores louvando seu jogo favorito. Louvor ao clima, vinhos, pratos, atores, carros, cavalos, faculdades, países, personagens históricos, louvores aos nossos filhos, flores, montanhas, selos raros, besouros raros, às vezes até mesmo a políticos e estudiosos. Eu não tinha notado, disse C.S. Lewis, como as mentes mais humildes e ao mesmo tempo mais balanceadas e capacitadas louvam mais, enquanto as excêntricas, desajustadas e insatisfeitas louvam menos. Eu acho que nós nos deleitamos em louvar o que apreciamos, porque o louvor não meramente expressa, mas completa o gozo, é a sua consumação. Não é por elogio que casais continuam dizendo um ao outro que são bonitos, o quão bonitos eles são. O deleite está incompleto até ser expressado.
Ou seja, o nosso amor a Deus, ele é expresso numa forma de reconhecimento àquilo que ele é em nós e aquilo, consequentemente, o que ele faz por nós. Então, devemos entender que a adoração, ela deve, em sua forma, partir de um reconhecimento de alma e espírito que expressa a totalidade do nosso coração. Agora, como continuar adorando quando eu sinto que não é de coração? Já experimentou isso? Já viveu isso? Você chega na igreja com o coração em frangalhos e você parece que não tem esse prazer em casa, em algum dia da sua semana, já teve que lidar com isso? Como continuar adorando quando eu sinto que não é de coração? Como adorar de coração se não tenho vontade? Permita-me sugerir algumas dicas para você. Primeiro, olhe para Jesus com expectativa. Não se concentre em seu coração sem vida. Olhe para Jesus com expectativa. Em vez disso, de se concentrar no seu coração, olhe para Cristo com fé, confiando nele para encontrá-lo, ajudá-lo e mudá-lo. Olhe para Cristo com fé nas Escrituras. Leia as Escrituras, memorize as Escrituras. Segunda dica, ore e peça-lhe que o ajude a adorar. Seja honesto com ele sobre a frieza do seu coração. Ele conhece, mas seja honesto. Abra o seu coração. Confesse qualquer pecado conhecido e tenha certeza do perdão baseado na obra final de Cristo na cruz. Então peça mais do trabalho do Espírito em seu coração para permitir que você sinta um alegre louvor em um espanto assombroso e um desejo sincero por Ele. Então, quando você estiver com essa ideia de que não tem vontade de adorar, olhe para Jesus com expectativa. Ore e peça-lhe que o ajude a adorar. E por último, uma terceira dica, coloque o seu coração na revelação de quem Deus é em Cristo. Se a adoração é fogo, meus queridos irmãos, então a verdade revelada é o combustível que faz com que o fogo queime. Quanto mais combustível, mais quente o fogo. Portanto, concentre-se em oração e implacavelmente na verdade das canções, nas orações, nas Escrituras. Por isso que a forma da adoração está ligada diretamente ao conteúdo da adoração. Porque a adoração verdadeira, baseada nas Sagradas Escrituras, ela anima o abatido, ela refresca o coração daquele que está triste. Então, quando nós olhamos para o Cântico Magnificat de Maria, quando ela entende o que Deus está fazendo na vida dela e ela olha para a bem-aventurança de ser a mãe do menino, de ser a mãe do Messias, nós tiramos lições preciosas do que é adorar ao Senhor. Primeiro, a adoração precisa partir de um conteúdo bíblico sério. A forma da adoração parte do todo do cristão, a alma, o coração, os seus sentimentos, aquilo que pertence ao seu ser. E agora nós vamos olhar como terceiro motivo, como terceira lição, o motivo da adoração. Além do conteúdo bíblico e da forma da adoração, Maria nos ensina o motivo da adoração. E o cântico, ele nos traz 3 motivos principais para a adoração. Então anote aí, 3 motivos que Maria nos ensina a olhar para o advento do menino Jesus para a adoração. Primeiro, a graça salvadora. Olha o que ela diz no versículo 46 a 49. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante,
todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A graça salvadora se sobressai no cântico de Maria. A graça salvadora é perceptível no cântico de Maria. Então, quando nós celebramos o Natal, quando nós adoramos no Natal, quando nós temos as nossas expressões culticas na época de Natal, um dos motivos, e ele tem que pertencer a essas celebrações, é a graça salvadora de Jesus Cristo na vida da humanidade, na sua vida. Um outro motivo é a justiça divina. Olha o que diz o versículo 50. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazios ricos. Queridos, a justiça divina, ela não está dormindo. A justiça divina está presente. A justiça divina será executada. Por isso, ao celebrar a chegada do menino, ao celebrar a chegada do Messias, celebre a chegada da justiça perfeita. Como diz Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, a chegada do renovo justo, aquele que vai julgar com sabedoria e com retidão todas as coisas. Celebre como motivo, tenha como motivo de celebração do seu Natal, da chegada de Jesus, a chegada da justiça divina. E terceiro, a providência soberana. Então, nós devemos ter como motivo da adoração a graça salvadora, a justiça divina e a providência soberana. Versículos 54 e 55. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Deus age com providência na sua vida, Deus age com providência na minha vida, Deus age com providência na vida dos seus servos. Então, há três motivos para a adoração no Natal, para a celebração do Natal: a graça salvadora, a justiça divina e a providência soberana. E por último, já encerrando o nosso tempo aqui, quero falar e apontar para o objeto da adoração. Maria revela como quarta lição que o objeto da adoração não era outro senão o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltemos aos versículos 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A adoração deve ter como objeto trino o Pai amoroso, o Filho gracioso, o Espírito consolador. De novo, a adoração deve ter como objetivo o Deus trino, o Pai amoroso, o Filho gracioso e o Espírito consolador. A alegria dos homens, tão cantada e deixada historicamente para nós por Johann Sebastian Bach, né? Que é a alegria dos homens. Depois procure aí no seu YouTube essa peça musical e você vai ver como ela é bonita. Aponta para uma alegria no soberano Senhor e amoroso Salvador. Então, queridos irmãos, nós extraímos 4 lições ao olharmos para a chegada do menino Jesus, do Messias, a partir de algo que faz parte da vida de todo cristão e de todo mundo,
cânticos, músicas, celebrações. Nós olhamos para a ideia de que a adoração ela deve estar baseada num conteúdo puro, genuíno, bíblico. Que a adoração em seu conteúdo ela deve ter e deve ser inegociável as Sagradas Escrituras presentes naquilo que ela se propõe a expressar. Segundo, nós devemos olhar para a forma da adoração. A forma da adoração, ela está ligada ao coração, está ligada à inteireza de quem nós somos. Depois, nós devemos olhar para o motivo da adoração. Trabalhamos 3 motivos: a graça salvadora, a justiça divina e a providência soberana. E por último, olhamos para o objeto da adoração. O objeto da adoração da igreja, do cristão, é o Deus Trino, porque tudo é para Ele, tudo por meio dele, a Ele seja glória eternamente. Amém. No cântico Magnificat de Maria, nós vimos que a alegria é para aqueles que, tendo recebido o Salvador, vivem para magnificar, engrandecer, adorar em espírito e em verdade ao Deus de toda graça. Queridos irmãos e irmãs, querida Igreja Batista Memorial da Tijuca, querido amigo que me ouve através dessa lição, neste Natal, receba Jesus no seu coração e cante como Maria. Experimente a alegria do louvor a Deus. Não há sentimento igual. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Feliz Natal para você, Feliz Natal para sua família, que Deus os abençoe. Amém. Um grande abraço, um grande beijo para você.